Olá, pilar de 14 contra pilar de 19 numa obra de um sobrado, um prédio pequeno, alguma coisa do tipo. Muitas vezes me aparecem engenheiros que estão fazendo um projeto e eles testam no mesmo projeto o pilar de 19 e o pilar de 14. E um pilar de 19 então taxa de aço dá um consumo muito menor que um pilar de 14. Vou até comparar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um pé de 2,80 m, eu tenho uma carga de 50 toneladas. Okay? Um pilar de 19 por 30, digamos que eu vou colocar base de 10, ele vai passar tranquilamente com 10 barras de 10. Okay? Se o pilar de 19 por 35, passei com 8 barras de 10, se o pilar de 19 por 40, passei com 6 barras de 10. A questão principal é que passa com uma taxa de aço muito pequena, okay? Uma taxa de aço 6 barras de 10, 8 barras de 10 para uma carga de 50 toneladas. Agora, quando eu mudo isso aqui, por exemplo, um pilar de 14, um pilar, digamos que eu vou colocar aí dentro do vendeiro de 14, um pilar de 14 por 40, se eu colocar barras de 10, é 28 barras de 10, nem teria como colocar tanto aço assim nele, 28 barras de 10 nem cabe, porque eu troco barra 12.5, ainda são 18 barras, tá? Mas claro, posso aumentar quem sabe 14 por 60 e vai ser 14 barras, vai ser bastante aço ainda, mas é uma estrutura que consegue resistir aos esforços. Dentro da questão aqui, bom, eu tenho duas opções. Eu tenho a possibilidade número 1 de fazer um pilar de 14 por 60, colocar 14 barras 12.5, ou tenho a possibilidade número 2 de fazer um pilar, quem sabe, de 19 por 40 e colocar 6 barras de 10, ok? O consumo de concreto vai ser menor no pilar de 19, o consumo de aço vai ser menor no pilar de 19, o consumo de forno vai ser bem menor no pilar de 19. Tem muitos engenheiros que falam, bom, tem que fazer pilar de 19, o cliente tem que aceitar que tem que fazer pilar de 19 e é melhor pilar de 19 do que fazer pilar de 19. E para comparar melhor isso aqui, eu fiz essa comparação aqui, ó. Uma obra onde de um lado tem um pilar de 14 por 60 e do outro pilar tem um pilar de 19 por 30, ok? Você tem que economizar aqui, digamos, o pilar mais econômico para essa seção, tá? Um pilar de 14 por 60, digamos com o PG de 2,80 m, né? Mais os arranques e tudo mais, com 14 barras 12.5, vai ter um custo estimado em cada pilar em torno de R$700. Okay? Então o que vai acontecer, se eu for fazer, digamos, um prédio de uns 4 andares que vai ter uns 50 toneladas no pilar, eu estou falando em torno de R$700 para pagar por um pilar de 14 por 60 com 14 12.5. Okay? Quando eu vou comparar com um pilar, digamos, de 19 por 30, o que vai acontecer? A taxa de aço vai ser bem menor, né? Digamos 10 de 10 ou 6 12.5. O que vai acontecer é que o custo vai para 337. R$700, R$337. Então, menos da metade do preço, com certeza vai começar muito pilar de 19, né? Só que entra uma questão. A primeira coisa é, esse pilar aqui, eu tenho um pilar que está no prédio de 4 andares. Eu que seja o térreo aqui, eu tenho o térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e a cobertura, né? Digamos, prédio mais 3 andares ali. Tá? A questão aqui é o seguinte, esse pilar aqui vai ter essa taxa de aço fora? Não, não vai, tá? Não faz sentido. Tá? A questão é, se esse pilar aqui, vamos pegar esse pilar de 14 por 60 aqui, se ele está atualmente aqui com 14 barras 12.5, por que ele está assim? Primeira coisa, porque ele tem uma compressão muito pesada. Passou de 50% do concreto e a taxa de aço foi lá para cima. Tá? Segundo motivo, que eu estou com uma carga considerável. Mas quando eu pego isso aqui e tiro a carga do primeiro andar, ou seja, estou pensando no próximo pilar, não. O pilar que está do térreo do primeiro andar, o pilar que suporta o primeiro andar, beleza, 50 toneladas. O pilar que suporta o segundo andar vai ter o quê? Imaginar 35 toneladas? Então, esses 35 toneladas, a taxa de aço vai de 14 barras 12.5 para 6 barras 12.5, ou se eu trocar para barras de 10, 8 barras de 10. Por que tanto a menos? Basicamente isso acontece porque o concreto é menos solicitado, consequentemente ele consegue suportar mais momento e além disso tem uma carga menor que vai ter menos momento, então vai precisar menos aço ainda, ok? Então eu vejo que o pilar pode começar com arranque pesado, mas de um andar para cima já vai para uma taxa de aço bem menor, 8 barras de 10. O que vai acontecer aqui nesse caso? Bom, o que vai acontecer é que ainda assim eu vou ter um consumo maior de material, né? Porque temos um pilar aqui vai custar em torno de R$400, mesmo com 8 barras de 10, estou falando de R$400. Tá? Um pilar normal, um pilar que mesmo com 6 barras 12.5 custa 337, ok? E daí quando eu vou combinar, mesmo que eu tenha 3 andares aqui, ó, os 3 andares de cima do pilar de 19, eu tenho que reduzir, digamos que reduz para 4 barras de 10, ainda assim estou falando que se eu tenho 3 pilares custando 680, cada andar custa 230 comparado a esse 400, ok? E por final, mesmo lá em cima vou ter que ter pelo menos umas 6 barras de 10, vou ter uma forma mais pesada, eu ainda estou falando em torno de R$360 por pilar por andar para uma carga de um pilar de 14 por 60, pouco importa, às vezes ter 5 toneladas de cobertura só para suportar, digamos, só o telhado mesmo que não tenha laje, eu estou falando de um consumo bem maior. Tá? Um pilar de 14 por 60 custa R$1.832, um pilar de 19 por 30 custa R$1.019, ok? Entendido essa questão? Então,
O que vai acontecer é que muitos vão pensar, pô, R$800 mais barato fazer esse pilar de 19, eu tenho que convencer meu cliente a sair fazendo pilar de 19. Podemos fazer isso? Não, tá? Porque tudo que eu mostrei aqui é coisa que eu faria se eu fosse engenheiro de concreto armado. Eu não formei engenheiro de concreto armado, eu fui engenheiro civil, ok? Eu tenho que pensar na obra como um todo, tenho que pensar nos custos como um todo se eu quero analisar custos, ok? Eu não posso analisar só o custo do concreto. E aqui entra a primeira questão, tá? Vamos entrar a primeira questão. Economia de 813, tá? Agora vai acontecer o quê? Eu vou fazer o pilar de 19, ok, se eu puder colocar esse pilar exposto, o cliente vai aceitar, tá? Principalmente sobrado de alto padrão, coisa assim, o cliente vai querer o pilar escondido na parede, ok? Eu vou largar a parede, uma parede de 19 para esconder esse pilar. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, bom, a parede de 19, eu vou ter que gastar muito mais alvenaria, eu vou ter que gastar muito mais argamassa, ok? E consequentemente, isso aqui é um custo baixo, vou ter que gastar mais mão de obra também aqui. Eu estou estimando que eu vou aumentar em R$15 por metro quadrado de consumo, tá? E eu estou estimando também que eu só vou ter 4 metros de alvenaria, que eu vou aumentar de 14 para 19. Muitas vezes é mais. Tá? Dá para fazer com 4 metros, se fizermos as paredes, que eu preciso embutir um pilar de 19 mais espessas e o resto mais fino, mas geralmente vai ser mais. Então o que vai acontecer é que aquele consumo de R$813, quando eu vou pensar que eu tenho 4 andares, cada andar com 4 metros, com 2,40 metros de altura da alvenaria, eu estou falando o quê? Que esse consumo, essa economia de R$800 vai virar R$230. Por quê? Porque eu tenho que descontar todo o gasto da alvenaria mais, ok? Então não vai ter uma economia tão pesada aqui, certo? Agora outra questão aqui. Ok, R$237, compensa, beleza. Mas aqui tem uma questão. Se eu aumento a espessura da minha alvenaria de 14 para 19, eu estou também aumentando o peso da minha estrutura. Esse é um pilar de 50 contra um pilar de 50. Não. Tá? É um pilar de 50 contra um pilar de 51 toneladas. É a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Mas eu tenho um aumento da estrutura. Sem falar que, se eu tenho uma alvenaria mais pesada, as vigas vão ter que ser mais pesadas. Ok? Mas vai ser só uma viguinha ou outra, correto? Mas se eu tiver uma carga 2% maior, o que vai acontecer é que algumas, uma, duas vigas da obra vai ter que ser um pouquinho maior. Uma viga de 40 tem que fazer um pouquinho mais alta, uma viga que está passando com 2 barras 10 tem que fazer com 2 barras 2.5 ou 3 de 10. Você entendeu a questão? A questão é que vai acontecer alguns pontos que eu vou ter que aumentar. Ok? Se eu tenho que aumentar a estrutura em 2%, é 2%. Eu tenho que aumentar o peso da estrutura em 2%. Lembra que tem que aumentar as vigas, tem que aumentar os pilares, tem que aumentar as fundações. Ok? Tudo isso que vai aumentar a carga até na fundação. E o que vai acontecer aqui também é que pode ocorrer um efeito bola de neve, né? Que é o que? Eu aumentei a altura da minha viga, aumentei a largura da minha viga, né? Que eu vou ter que aumentar a largura da viga também, vou aumentar o peso do pilar, eu vou aumentar o pilar, aumentei o pilar, aumentou o peso do pilar, aumentou a carga da fundação, aumentei a carga da fundação, tem que aumentar a fundação também no efeito bola de neve, ok? Então, esse 2% talvez seja 3, 4% dependendo da concepção. Ok? Tá? E por final a gente tem que entender a questão, tá? Então só isso aqui eu estou vendo que o custo não é tão combativo assim, tá? Agora tem que entender a questão. Por que uma pessoa compra uma casa? Por que uma pessoa compra um apartamento? Por que uma pessoa compra uma obra? Ela quer aproveitar o espaço que está lá dentro, ok? E espaço que a alvenaria está preenchendo, ela não está aproveitando porcaria nenhuma, ok? Entra a questão, a diferença é pequena, correto? Mas a gente tem que lembrar que o cubo que a gente está pagando é em torno de R$1.500 por uma obra padrão normal, e se for uma obra de alto padrão, R$2.000, R$2.500, R$3.000. Ok? Eu sei que é quase a mesma coisa, uma parede com um quarto com 3,20 metros, um quarto com 3,25 metros é quase a mesma coisa, mas tem diferença, ok? Essa diferença a gente tem que contabilizar porque a gente está fazendo contabilidade, não está fazendo estimativa, tá? Se eu tenho 4 andares com 4 metros de parede, que eu matei 5 centímetros fazendo uma parede de 19 vezes uma parede de 14, eu estou reduzindo a minha área útil da minha obra em 0,8 metros quadrados. Para cada pilar que eu tenho que embutir, ok? Isso aqui com o cubo é R$1.500, eu estou desvalorizando em R$1.200 meus cômodos, ok? Por mais que não seja contabilizado isso aqui no orçamento e tudo mais, é uma desvalorização real que eu tenho da estrutura, porque uma parede mais grossa está me comendo um pedacinho da obra, está me dificultando colocar um móvel na cozinha, está me dificultando alguma coisa específica, entendido? Então o nosso pilar de 14% que custa R$1.800, beleza. Os 4 andares no caso, tá? Agora, meu pilar de 19 por 30, ele custa R$1.000. Mas eu tenho um custo da alvenaria de mais R$570. Eu tenho um aumento da estrutura que imaginar, estou chutando aqui, estimado em torno de R$40, que eu peguei proporcional, digamos, a umas partes dessa estrutura aqui, tá? Eu tenho uma perda diária que custa em torno de R$1.200. O meu total perdido real é em torno de R$2.800. Então, o meu pilar de 14 por 60, mesmo que ele tenha uma taxa de gasto maior na base, mesmo seja um pilar maior, consumo maior, no total da obra eu estou economizando mais de R$1.000 nele. Tá? Entra a questão aqui, significa que não compensa então pilar de 19? Não, o que significa é que um pilar de 19 embutido para uma obra
que o que eu busco basicamente é só uma alvenaria padrão, não tem necessidade, tá? Vai gastar mais. Compensa a alvenaria de 19 em alguns casos? Se eu preciso de uma vedação específica, talvez. Se eu fizer o pilar de 19, eu não me importo de não embutir ele, porque tem outra questão. Vamos pensar aqui, mesma estrutura aqui, ó. Isso aqui eu estou pensando que eu estou pensando em alvenaria embutida, né? Que é o que eu penso, quem sabe falando sobrado e tudo mais, mas a questão é, se eu for fazer essa alvenaria aqui de 9, fazer uma alvenaria que o pilar vai ficar exposto, beleza, matou isso aqui, tá? Aumenta a estrutura, não vai ter aumentos aí porque eu aumentei o peso da alvenaria. Vai ter perda de área? Talvez uma perda de área que era 1.200 vai virar 200, ok? Se eu deixar meu pilar exposto, beleza, esse 1.019 vira 1.219 aqui, ó, e ainda vai ser mais barato que o pilar de 14, ok? Agora, se eu for tentar embutir pilar grosso, vai ser um custo muito maior. Talvez até compense em alguns casos onde você realmente prefere fazer uma parede de 19, porque o cliente prefere a parede de 19, e quando ele prefere a parede de 19, talvez para facilitar alguma instalação, talvez para facilitar alguma coisa, talvez porque ele queira uma parede grossa na casa dele, beleza, tá? E ele está pagando pelo custo adicional que ele quer a parede, tá? Mas se a gente for para analisar em custos mesmo, um pilar de 14, mesmo que ele tenha uma taxa de aço lá de 2%, 3%, ele vai ser mais barato que um pilar de 19. Por quê? Porque justamente não precisa aumentar todo o resto. Tá? E quando a gente pensa em pilar embutido, a gente tem que pensar em aumentar todo o resto e esse custo vai lá para cima. Beleza? Então, uma obra normal aí, prédios que o cliente exigiu a alvenaria embutida, explique para ele. Pilar de 14, a alvenaria de 14, mesmo com taxa de aço pesada mais econômica. Ok? Caso contrário, caso você possa expor os pilares, aí o pilar de 19 vai compensar, porque você não vai ter que pagar pelo aumento do espessor da alvenaria. Beleza? Mas por enquanto seria isso. E até a próxima.